Vamos ouvir a mensagem da palavra do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Oséias, profeta Oséias, capítulo 12, dos versos 1 ao 6. Oséias, capítulo 12, do 1 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor: Efraim apacenta o vento e persegue o vento leste todo dia. Multiplica mentiras e destruição e faz aliança com a Síria, e o azeite se leva ao Egito. O Senhor também com Judá tem contenda e castigará Jacó segundo o seu proceder. Segundo as suas obras o recompensará. No ventre pegou do calcanhar do seu irmão, no vigor da sua idade lutou com Deus. Lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe pediu mercê. Em Betel achou a Deus, e ali falou Deus conosco. O Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. Converte-te a teu Deus, guarda o amor e o juízo, e no teu Deus espera sempre. Até aqui, meus irmãos. Pregar as palavras do Velho Testamento são sempre complicados, porque é um contexto... Complicado não, um pouco diferente, um pouco mais distante de nós, porque é o contexto do Velho Testamento, né? E ele é bem próprio, bem específico, mas não deixa de ter as lições importantes para nós, as coisas que eram importantes ao povo de Deus daqueles dias, para os patriarcas, para as tribos de Jacó. Também estas verdades de Deus são verdade para nós hoje, e elas são realidade. O modo como se buscava Deus, a verdade da pessoa diante de Deus e as bênçãos de Deus são semelhantes nos dias de hoje. Então, nós temos oportunidade de aprender com esta palavra do Senhor, através do seu servo Oséias, para que nós sejamos edificados. Meus irmãos, o contexto desse texto aqui é um momento difícil de Israel. O povo está meio afastado do Senhor. O livro inteiro é complicado no sentido de ficar reclamando que o povo está em pecado, afastando de Deus, em pecado e afastando de Deus. Mas o detalhe, por que tem tanta reclamação da parte de Deus? Porque uma vez que nós nos entregamos a Deus, como Israel e Jacó, e aquele povo era de Deus, Ele não desiste da gente. Às vezes a gente desiste dele, como nesse período aqui. Aí Deus olha e reclama. Mas ele não só reclama. Reclama é uma linguagem que a gente entende aqui, né? Então, o Oséias foi um profeta nos dias complicados, difíceis. E há, por exemplo, essa palavra do verso 1. Efraim apacenta o vento e persegue o vento leste o dia todo. Ele está falando assim que Efraim é a maneira de falar do reino do norte. Ele ficou dividido em 2 reinos, e o reino do norte era grande. E Efraim era a principal tribo dali em tamanho e em povo. Então chamava aquela região norte grande, com 10 tribos, chamava de Efraim, entre os filhos de José. Então, persegue o vento, quer dizer, corre atrás do nada, corre atrás do vazio, em nada de substância, nada que seja de importante, nada que de fato traga substância, que lastreie a vida com importância, com coisa séria, com coisa que Deus possa olhar, gostar e abençoar. Deus olha e fala assim: só vazio, só besteira, nada de sério. E aí ele diz... multiplica mentiras e destruição. Claro,
A política, o reino, o rei, a polícia, na verdade o exército, os prefeitos, tudo vão arruinando, um mentindo para o outro. E quando se afasta de Deus, há a mentira espiritual também, há as doutrinas esquisitas que vêm. E destruição, e o povo está indo de mal a pior, e faz aliança com a Assíria, vai lá no país vizinho, falou, vamos fazer uma aliança, né, os dois reis, você me protege se eu precisar, e se você precisar, eu vou aí, me levo o exército para te ajudar. Só que, para esse israelita fazer uma aliança com a Síria, ele tem que ir junto com Deus, junto com o rei assírio, e entrar no templo do Deus assírio e ajoelhar para o Deus dele. E se tiver sacrifício lá na reza daquele Deus, ele tem que comer junto. Se você ler o Velho Testamento, você vai ver que Deus abomina quando o israelita, quando o judeu, o povo dele, filho de Abraão, vai lá se meter, fazer aliança com o Egito, com a Síria. Ele não gosta. Por quê? Parte do negócio é ir lá idolatrar, é ir lá entrar na casa do Deus do estranho. E azeites, no final do verso 1, azeite se leva ao Egito, pagar, ajuda. Então Deus olha e fala, mas Deus olha e vê que não há confiança, que não há substância, que não há nada de sério, que eles estão correndo atrás do vento. E aí, por causa disso, o profeta conta para o povo as palavras do verso 2. O Senhor também com Judá tem contenda. Ele está dizendo, contenda quer dizer briga. Ele está falando, Deus está de briga, em briga. Ele está bravo e brigando e disputando com Judá, os judeus, o povo dele. Ele está falando como povo, como nação. E castigará Jacó. Jacó é tudo, norte e sul, tudo que se chama descendente de Abraão, Isaac e Jacó, é chamado aqui de Jacó. É o povo, não é o Jacó, o pai, mas o povo. E castigará. Então Deus está bravo, está brigando, e lembra que eu falo para vocês que o papel de Deus para nós é avisar. Ele sempre avisa antes. Ele não segura a mão de fazer errado. Ele não cega o olho para ver besteira. Ele não ensurdece, não estraga o ouvido para ouvir besteira, ouvir coisas pecaminosas, porque ouvindo também você comete pecado. Ele não amarra as tuas mãos para não pegar coisa errada. E ele não amarra teus pés para você não ir a alguma coisa, uma ida a algum lugar, uma coisa que seja pecado. Ele não faz isso. Ele não segura ninguém. Ele te criou inteligente e capaz de discernir o que é certo e o que é errado. Ele espera que você faça isso, que você use. Mas ele avisa só. Ele dá um jeito de você lembrar do negócio, ele dá um jeito de você esbarrar com a situação. E aí, ele avisa. O Senhor também com Judá tem contenda e castigará. E vai recompensar. E está bravo. Então, ele avisou. Agora, uma coisa interessante que Deus faz, ele começa falando que a situação está ruim. Lá no final, no 6, ele diz o que é para fazer. Mas no meio, no 3 e no 4, ele fala uma coisa boa. Ele fala umas coisas interessantes. E quando ele vai falar dessas coisas interessantes, Deus está aqui fazendo o povo, os descendentes de Jacó, aqui chamados de Jacó, tá? Quando fala Jacó, se referindo ao povo, são os descendentes, são as 12 tribos. Porque Jacó é o pai dos 12 príncipes que se tornaram as 12 tribos. Mas o detalhe é que aqui ele vai falar da vida do patriarca. Agora ele vai conversar e falar, escuta, tem uma coisa interessante aqui que vocês não estão fazendo. E eu vou lembrar vocês. Vocês precisavam ser como o pai de vocês. Porque todos são descendentes de Jacó aqui. E ele fala, e do nada, de repente, no verso 3, ele começa a falar dos começos da vida de Jacó.
Eu vou dividir as partes aqui, né, dos dois versos, dos versos 3 e 4, e nós vamos ver fases interessantes da vida de Jacó, que também servem de exemplo e de inspiração para uma vida correta. Nos começos da vida de Jacó, ele fala assim: no ventre pegou do calcanhar do seu irmão. Agora, ele não falou que ele mudou de assunto, que ele mudou a pessoa a quem ele estava se referindo. Ele vai castigar Jacó, povo, mas do nada ele, no ventre pegou do calcanhar do seu irmão. Mas nós conhecemos a história de Jacó, e nós sabemos que agora ele está falando da vida do patriarca Jacó. Ele está falando dos começos da vida desse moço. Ele está falando do dia do nascimento de Jacó. Uma coisa curiosa, é o relato do nascimento dos gêmeos, de Rebeca, esposa de Isaac. Deus está lembrando aqui do primeiro dia de vida desse moço. Quando nasceu o primogênito Esaú. Só que ao ser dado à luz, mal sai, aparece lá a mão de seu irmão Jacó grudado no seu calcanhar. Eram gêmeos. O primeiro veio à luz, mas o segundo agarrou o irmão pelo calcanhar. E Deus lembra desse fato e fala: no ventre pegou do calcanhar de seu irmão. Esse fato primeiro marcou a vida de Jacó e marcou a primeira fase da vida dele. Ele nasceu brigando com o irmão, ele nasceu lutando com o irmão. Ele nasceu como que dizendo: você é o primogênito, mas não com minha concordância. Eram gêmeos, mas um nasceu primeiro. O que veio à luz primeiro é o primogênito, é o que receberia todos os privilégios. O nome da família seria chamado por ele. O patriarca seria ele, o Esaú. As bênçãos que os patriarcas tinham para passar para os filhos, especialmente no final da vida, você vai perceber que o final desses patriarcas, antes de morrer, ele chamou os filhos: vem cá. E quando tinha muito filho, ele deu bênção e castigo para cada um deles, de acordo com o que foi o procedimento do filho. E você, fulano, que é assim, 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 terá bênção tal, 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 e assim foi. E você, fulano, desonrou minha casa, não vai ser o maior. Para um filho isso é um atraso. E foi. Essas bênçãos seriam de Esaú. Porque Esaú veio à luz primeiro. Mas nasceram ambos e Jacó brigando com ele, dizendo: mas não concordo. Não é que ele não concordasse, né? A ideia era essa, ele disputava com o irmão desde o nascimento. Agora, vamos nos desligar por um momento do nascimento. Vamos pensar na primeira fase da vida dele, onde ele cresceu ele do lado da família. Essa primeira fase mostra Jacó lutando na vida. Ele lutou para se fazer, ele lutou para crescer, para arranjar a posição dele, né? O objetivo dele era ajeitar-se primeiro, e ele tinha lá uma disputa com o irmão dele. Nessa primeira fase, até ele se casar, até ele voltar, o objetivo dele foi meio esquisito, foi meio na carne, foi meio na trapaça. Ele não foi uma das pessoas mais honestas que havia, não. Mas é o patriarca, e paciência. Né? Ele não foi leal com a família, ele com a mãe conseguiu driblar o direito que tinha Esaú de ganhar as bênçãos do pai. Ele driblou com a mãe, e enganou o pai, já velho e cego. O pai desconfiou, mas não tinha jeito. E os irmãos se lembram da história. E ele se aproximou lá, disfarçado de Esaú. E o Jacó botou a bênção dele sobre o Jacó. E tudo que era de herança que Deus tinha dado para Abraão e Isaac, passaria para o filho que teria que receber de Isaac essa bênção. O direito era de Esaú, mas quem o recebeu foi Jacó. Então, ele não foi honesto, ele não foi leal, ele não foi paciente com as bênçãos que Deus havia prometido para ele. Ele foi egoísta, arrogante, talvez ególatra, né? Idolatrava o seu próprio ego. Esse moço era meio complicado nos dias da sua vida. E com isso, meus irmãos, com todas essas façanhas dele, com essas artes que ele aprontou, ele arranjou grandes problemas para ele. A vida dele foi muito complicada. Mas o que eu quero mostrar é que do nascimento dele até a primeira parte, durante a primeira fase da vida dele,
Ele lutou muito, ele insistiu, ele usou as forças que tinha de um modo humano, carnal, às vezes desleal, para se pôr, para se fazer diante da família, para se fazer no trabalho, arranjar o seu dinheiro, suas coisas, sua riqueza, para se mostrar na sociedade como ele gostaria de ser. E às vezes a lição que nós já tiramos daqui é que, como Jacó, eventualmente nós também olhamos ao nosso redor e verificamos lugares, espaços valorizados em casa. Queremos ser o filho mais bem-sucedido para desafiar os nossos irmãos. Olhar de cima para eles assim, ó, irmão, ó, eu sou maior que você nos poderes. Eu sou maior que você na sabedoria da faculdade. Sabe, crescer, nós precisamos, nós devemos, mas a gente deve crescer, alcançar essas coisas e olhar para baixo, para trás, não para humilhar a família, não para humilhar o vizinho, o parente, o amigo, para olhar e dizer, eu sou mais que você. Não, nosso objetivo, Deus nos colocou na vida e diz, cresça, desenvolva, descubra seus talentos, e na igreja descubra seus dons para ajudar. É para ser humilde e usar tudo aquilo que você aprendeu e usar aquilo que você é de um jeito útil. Em casa primeiro, família, parentes, sempre com respeito. E depois a sociedade. E a igreja, né? Na igreja nós temos os nossos dons. Jacó lutou muito. Nós, às vezes, fazemos isso. Ele nos representa quando nós, às vezes, usamos armas que tivermos, os ardis, a parte ruim da inteligência, os enganos, né, as manobras, para nos fazermos, para crescermos diante da família, para crescermos no trabalho. Agora, o problema é assim, mas pastor, então, Deus não abençoa ninguém para crescer? É pecado crescer? E eu acabei de explicar que, se Deus te colocou, você não vai dizer uma mentira. Você não vai esconder uma verdade. Você não vai ter que dissimular em nada. Você não vai ter que ficar pedindo, implorando, suplicando, pagando a ajuda de ninguém. Quando o Todo-Poderoso te faz. E esse é o objetivo do crente. Esse é o modo de agir do crente. Pastor, mas demora. Demora. É no tempo certo. É do jeito certo. Aí alguns poderão dizer, pastor, eu esperei. E não aconteceu. Da parte de Deus não era para você aquilo. Era aquilo que aconteceu se você soube esperar e receber aquilo que Deus te dá. Porque às vezes nós queremos coisas que vão nos fazer nos perdermos no caminho. Nos afastarmos de Deus. E nós precisamos ser zelosos com isso. E nós precisamos ser pacientes com a vida. Então, cuidado com a ânsia, a vontade que você tem de crescer aos olhos da família. Os cargos do trabalho, ou da carreira, ou da profissão. O modo como você anseia ser visto, notado na sociedade. E infelizmente até na igreja. Eu queria tanto, eu vou conseguir fazer tal coisa assim, assumir tal posto assim, por quê? Porque aí a igreja vai olhar para mim e falar, seu fulano, dona fulana, irmão fulano, né? Carne, vazio, vento. Quem corre atrás de vento, colhe tempestade. Quem cultiva vento, colhe tempestade. Isso está escrito literalmente no livro do Oséias. No capítulo 6 você vai achar o ditado. Correu atrás do vento, colheu. Uma outra palavra para tempestade. Não me lembro a palavra. Mas nós falamos, quem semeia vento, colhe tempestade. Isso é tirado do livro de Oséias. Então, meus irmãos, uma boa lição para nós, a primeira fase da vida de Jacó. E o fato de falar assim, pastor, mas você não falou que essa parte é uma parte boa? Mas você está falando que a coisa do Jacó foi tão feia? Meus irmãos, quem nasceu santo, cresceu santo e morreu sem cometer um pecado? Jesus Cristo. E ainda assim, ele não admitia que chamassem ele de bom.
Ele estava na terra, andando no meio da terra, com o pé sujo. Ele punha a mão em Pedro. Ele abraçava João, João apóstolo. Não se contaminava, não, mas ele queria que só o Pai fosse considerado bom. Todos os demais somos pecadores imperfeitos, não é? E a glória do povo de Deus não é ter pessoas que nasceram santas, nasceram sem mancha, cresceram santas e morreram purificadas. A glória da igreja é ter um Jacó complicado. Até as pessoas dizem que o nome dele significa usurpador. Usurpador é o que rouba o lugar do outro. Usurpador é o que tira o outro do caminho e se coloca. Não é tão claro assim. A glória da igreja é ter ex-pecadores. Pecadores atuais não são bem-vindos, não tem lugar na igreja. Jacó convertido, o lugar dele é na igreja. Então, meus irmãos, assim foi com Jacó. Aprendamos a usar métodos do Senhor. E Deus não esconde as besteiras que os servos dele fizeram. Como é que você sabe das podridões do Davi? Como é que você sabe a queda grave espiritual que teve Pedro? Depois da morte do Senhor, depois do sepultamento dele. Ou antes, né? A grande queda dele foi a negativa que ele deu 3 vezes durante o julgamento. Como é que você sabe? Porque Deus não faz questão, Deus faz questão de não esconder. E a imperfeição é patente ao ser humano, faz parte do ser humano. Então, parte do negócio foi complicado? Foi. E Deus não esconde. O que aconteceu, aconteceu. E na verdade também, meus irmãos, quando o Senhor fala assim, no ventre pegou do calcanhar do seu irmão, primeiro para mostrar que ele foi lutador num sentido não bom, que ele encrencou com o Senhor, que ele roubou de fato a primogenitura do irmão, e é nisso aqui uma reprovação dessa fase um pouco negativa da vida de Jacó. Mas Jacó teve sua virada. No texto do Senhor aqui, tem umas palavras interessantes, por exemplo, no verso 3, na sequência. No vigor da sua idade, lutou com Deus. E não é no sentido de lutou contra, não é no sentido de que ele brigou com Deus e ele estava de mal de Deus. Não, ele queria mais proximidade com Deus. E estava difícil essa proximidade, não teve dúvida, ele foi às vias de fato. Ele saiu no braço, literalmente ele saiu no braço. Você que já leu o Gênesis, por exemplo, vai saber o contexto. Quando aconteceu essa virada de Jacó, que o Senhor está falando aqui no vigor da idade, ele já estava mais maduro, falei que o calcanhar foi no nascimento da primeira fase. No vigor da sua idade, já maduro, lutou com Deus. Essa fase aqui, o Senhor está lembrando quando Jacó aconteceu aquilo. A mãe ajudou ele roubou a bênção do irmão. O pai cego lá abençoou, tal. Aí veio Esaú em seguida. Pai, a bênção que o senhor tem para mim como teu filho primogênito, para nós dar sequência à família e ser abençoado. Ele falou, não. Eu já dei. Mas como? Aí o pai concluiu, até o irmão veio aqui e levou. Então me dá outra bênção. O pai falou, não tem nada mais. Não há mais bênçãos. Todas as que podiam ser dadas de pai a filho foram dadas. São dele. E uma vez que foram dadas, aquilo é honrado e vai acontecer. O modo como o pai falou de abençoar o filho, pelo direito de nascimento, foi o filho errado, mas aconteceu, foi com ele. E pronto. Quando aconteceram esses fatos, o pai entendeu o que estava acontecendo. O filho mais velho era um estupim curto, violento, bravo, rançoso, vingativo. Ele sabia como é que era. O moço era caçador, gostava de ver sangue, gostava de atirar para ver o tombo da caça. Ele falou, logo um vai matar o outro. Aqui o pai mesmo falou, vai para tal cidade assim, viaja para lá. Lá você casa, lá você ajeita, vai casar com uma meia-prima sua.
Não vai casar com essas moças daqui, que essas moças daqui não têm uma índole certa, não têm a índole espiritual certa, você vai para lá. E livrou Jacó da mão do Esaú. E ele foi embora. No caminho para ir, ele esbarrou com a cidade de Betel. E na volta, anos depois, tem um episódio muito interessante na cidade de Betel. Na volta, anos depois, aí ele fez a vida, a família, casou com 2 moças e tal. Anos depois ele está voltando. E ele sabe que ele está voltando para o lugar onde mora o irmão agora, anos depois. Cada um ficou rico ao seu jeito, cada um tem o seu exército. E ele sabe que ele vai ter que encontrar o irmão. E ele está com medo, a coisa está complicada para o lado dele. Então, antes de encontrar o irmão, ocorreu uma revelação, uma aparição divina para ele. Um anjo do Senhor, um anjo especial, mas se mostrou como anjo, mas era uma revelação divina, se mostrou para ele. Então ele está na fase adulta. No vigor da sua idade, lutou com Deus. O anjo do Senhor apareceu para ele no lugar chamado Val do Jaboque. Deus deixou ele ver uma aparência ali. E aí, o verso 4, no começo do verso 4, lutou com o anjo e prevaleceu. Qual que era essa luta? A luta aqui, meus irmãos, é que ele precisava ser abençoado por Deus, e o anjo, aquela aparição divina de Deus, né, para ele, ficou meio reticente. Antes de chegar no território do Esaú, anos depois, ele não sabia se o irmão ia matar ou abraçar, mas ele achava que o irmão ia matar. E o anjo aparece, e eles começam a conversar e tal, aí de repente o anjo, e está na hora de ir embora, e o Jacó disse, seu anjo, o senhor precisa me abençoar primeiro, o anjo está na hora de ir embora. E ele viu que o anjo ia embora, o Jacó disse, o senhor precisa me abençoar. Não foi tantas vezes assim, eu estou ensinando aqui, os irmãos entendam por favor. E ele pulou em cima desse anjo, agarrou esse anjo e disse, não te solto se você não me abençoar. Mas qual a importância? Deus não podia lá do céu abençoar ele. Meus irmãos, o homem estava lá na frente do anjo do Senhor, e ele sabia que o que fosse proferido, especialmente na presença dele ali, acontecia. Não foi assim com o pai dele? Ele sabia, era a oportunidade, ele sabia o que era. Ele se atracou, ele agarrou esse anjo e disse, e o anjo, me solta aqui, está na hora de ir embora. Ele, não te solto se você não me abençoar. E eles rolaram, e eles brigaram. Foi uma luta livre ali entre um anjo do Senhor e Jacó, o patriarca. E, meus irmãos, você fala, mas como é que um anjo se deixa pegar por um homem, ser humano? Se não fosse para acontecer assim, o anjo não se deixaria. Não teria acontecido, Jacó não conseguiria. O Senhor permitiu, o Senhor deixou, o Senhor deu até coragem para o Jacó. Ideia minha. Deu até coragem para o Jacó. Vai, Jacó, mostra o que é que você precisa aí. O que precisa ele já tinha dito. Mostra o tamanho da tua necessidade. Ele pulou em cima e usou a força do braço. E a coisa curiosa é que ele ganhou a briga. Ele ganhou a briga. Ele ganhou uma briga física. Ele pôs o anjo no lugar que ele queria e não soltou. O anjo, para soltar, machucou a junta do quadril dele. Deu um golpe lá, ninja do céu. Do treinamento do soldado do anjo do céu. Anjo é soldado. Então, me perdoe a brincadeira, é uma brincadeira, mas ele deu um golpe ninja lá e machucou a junta do Jacó e ficou mancando para o resto da vida. Mas que glória para ele poder mancar e dizer, foi um anjo do céu que fez isso. Mas depois que ele botou, ganhei esse anjo, cadê minha bênção? O anjo, então, tá bom. O anjo concedeu a bênção.
dessa luta de Jacó com o anjo, já é mais a virada prática da vida de Jacó. Por que ele precisava tanto dessa bênção? Por que ele insistia tanto? Aliás, ele insistiu, meus irmãos, ele lutou horas, ele lutou tempo. Aqui Deus está elogiando. Deus está elogiando que ele está buscando a Deus. Ele suou, ele segurou um homem, né? O outro anjo, um homem do céu ainda, hein? E ele nos ensina o quê? Que quando nós precisamos buscar a Deus, não é quando nós precisamos, quando nós vamos buscar a Deus, nós precisamos buscar a Deus, às vezes, de um jeito como quem está lutando. Não é só insistir, é como quem luta, tá? Requer, às vezes, suor, requer esforço, requer tempo, né? Requer abrir mão de alguma coisa, de algum prazer. Deus não entra nas vagas que você tem. Normalmente Deus entra nas vagas, né? Aí agora eu tenho 5 minutos. Vamos orar uns 4 aqui por Jeová. Né? Você cata uma moedinha de 1 centavo, Jeová, não, para você aqui, ó. 10 bolas. Deus olha e fala, que interessante. Oh, Deus fica admirado com a nossa fé. Então, o resto da vida entra na vaga que houver entre nós, do tempo que nós temos para Deus, nas nossas prioridades com Deus. Então, precisamos organizar umas coisas aí, né? Então, lute. Orar. Insistentemente. Longamente. Um esforço. Mas estou cansado. Dá uns pulos. Levanta e pula. O sono vai embora. Pular também ativa o físico e o cansaço, dá uma parada. Daqui vem uma expressão que não se usa mais, mas eu vou lembrar porque eu sou antigo, né? Não me chame de velho, hein? Eu sou antigo. A barba está branca. Eu sou antigo. Eu não sei se os irmãos conhecem uma ideia que havia na igreja, que era prevalecer em oração. Prevalecer na oração ou em oração. Não sei se os irmãos conhecem essa expressão. Mas prevalecer em oração significa que, a semelhança de Jacó, que quando precisou da bênção de Deus, e ele lutou com o anjo, e ele brigou com o anjo, e ele insistiu, e ele disse, vai ficar até me abençoar. Mas eu não sei que chave ele deu no anjo lá, né? E ficou, e rolou, e insistiu. E ele prevaleceu. Porque o anjo deu a benção. Ele disse, agora você pode ir. Eu fico mancando, mas agora você pode ir. E o anjo foi. E isso, meus irmãos, a ideia é que quando nós vamos orar, a nossa oração precisa ser insistente até que Deus responda. Isto é prevalecer em oração. Mas como, pastor, não tem um anjo para eu agarrar aqui no pescoço dele e segurar? Bom, não é literalmente, né? Mas os irmãos se lembram, quando eu preguei sobre Tiago, a expressão orou com instância, quando ele fala do Elias. Tiago 5,17, orou com instância. E eu expliquei para os irmãos o que é orar com instância. É orar insistentemente, intensamente, até a resposta vir. Mas então eu preciso começar uma oração hoje, terminar daqui uns 2 meses, e ficar só na base da oração. O Jacó ficou, bom, pode dar uns intervalinhos aí para você cuidar da vida. Mas na próxima vez que você vai orar, você vai fazer aquela oração de novo, da boa, da melhor qualidade. Né? Você orou de manhã, faz aquela oração. Aí depois, a próxima oração, na hora do almoço, faz aquela oração, da boa. Aí depois, eu tenho, sei lá, o hábito de orar às 3 da tarde, 4 da tarde, sei lá, conforme o tempo dá. Então, de novo. Aí então, para depois só antes de dormir. Pois então você vai dormir mais cedo e vai fazer aquela boa oração com instância, com insistência, com a mesma vontade, com a mesma disposição física, emocional, expressando o tamanho da tua necessidade que teve Jacó quando se atracou com o anjo.
Isto é orar com instância. Orar com instância está no Novo Testamento, tá? E lembrem-se da fatídica noite em que Jesus foi preso, que no Getsemane, ele catou os 11, levou, botou no lugar, catou ali no Horto das Oliveiras, deixou os meninos ali, catou 3, Pedro, Tiago e João, levou mais perto dele, deixou Pedro, Tiago e João ali, e depois ele se afastou na distância de um tiro de uma pedra, e foi lá e orou 1 hora. Pai, se possível, faça de mim esse cálice, contudo, faça-se a tua vontade. Vocês se lembram da passagem, né? Aí ele volta a caixa, lá os 3 dormindo. Vocês estão dormindo? Passou uma descompostura neles. Olhou para o tempo, olhou para a lua. Minha piada. De novo, orou mais 1 horinha. E disse as mesmas palavras. O evangelho é que é claro o suficiente para dizer, orou as mesmas palavras. Aí nós somos ensinados, né? Desde a década de 90 para cá. Não se repete a oração. Você faz uma oração grande, bem feita, intensa, e entrega e esquece. Esquecendo faz parte da natureza humana, meus irmãos. E oração não é assim. Orou mais 1 horinha, voltou e achou os 3, os meninos, dormindo. Passou mais uma descompostura neles, e ele tinha deixado claro que ele estava precisando de companhia. Uma das poucas vezes que o Senhor na terra precisava de apoio. Ele queria amparo, apoio. Aí ele foi. De novo, orou mais 1 horinha de relógio. E disse as mesmas coisas. Mateus capítulo 26, dá uma olhada lá que você vai ver isso. E que isso nos ensina? Isto é orar com instância. O que acrescenta aqui? A força física do Jacó, a disposição do Jacó, a necessidade dele. Eu preciso ser abençoado, senão o nome do meu pai acaba aqui. O Esaú me mata. Senão daqui para frente não diz. Então aprenda, meu irmão, aprenda, minha irmã, a cuidar da sua vida de oração, né? Expressar o tamanho da tua necessidade. Busque. Ore como quem luta. Ore como quem insiste. Mas não é como quem luta contra Deus, brigando com Ele, né? Não vai fazer não. Por quê? Não se pergunta nada por quê. Lembra como é que seria a primeira vez que você foi orar sobre aquele assunto? Suplicando, falando da necessidade, com uma intensidade e tal. Então, ser todo humilde diante de Deus, certíssimo, maravilha. Aí na segunda, tudo igual, com mais humildade, com mais amor e com mais necessidade. Igual. No livro do profeta Isaías, o Senhor fala assim, Deus está esperando, Ele quer que as pessoas se coloquem em vigilância de oração e que possam fazer isso como quem vai fazer Ele lembrado, como quem vai lembrar Ele das coisas. Ele quer ver o tamanho do interesse do povo. No Isaías está escrito isso. Então, meus irmãos, ele lutou. Então, aprenda a lutar e prevalecer em oração. Aqui lutar para nós significa ir lá estapear o cidadão, né? Prevalecer é bater no outro, né? Fazer que nem o Jacó fez com o anjo. Agarra ele, pôr no chão e você fica. Não, sem essa violência. Só a ideia da intensidade. Eu acho que os irmãos já me entenderam. Busque de modo honesto, sincero, cheio de fé. Várias vezes por dia. Sua se precisar, mas faça. Cansa se precisar, mas faça. Tá? Meus irmãos, Deus não esperava palavras de Jacó. Se ele esperasse palavras, eles tinham ficado no diálogo. Palavras, meus irmãos, os ímpios sabem falar muito bem. Os hipócritas são muito bons em orações longas, Jesus disse. Não é o que convence o Senhor. Os gentios também. Eles inventam até sons, blá, 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 para fazer uma oração de 1h30.
Literalmente é isso que eles fazem. Palavras os falsos fazem. Frases de efeito, os dissimulados são especialistas. Então isso não entra na oração que convence o Senhor. Jacó tinha que partir para a ação. E ele foi, no caso dele podia. Ele tinha. Então Jacó tinha que lutar para prevalecer. Então você lute com a ideia de perseverança, instância e as virtudes da humildade, do amor, da demonstração da necessidade. É assim que se faz. Pois a oração que prevalece não é feita de meras palavras. É palavra que expresse verdade. Muito bem. Segunda parte do verso 4. Diz: chorou. Ele pediu mercê. Agora ele fala da oração em si. Por que tanta insistência? Por que havia diferença da vida dele antes para esse dia e dali para frente? Jacó. Eu vou dizer o que eu acho. O texto não diz exatamente, mas me parece que a ideia é: o Jacó está lutando, está insistindo, chorando, pedindo misericórdia, é porque ele deixou a vida antiga. Acabou a luta na base da carne, da dissimulação, do enganar e ser enganado. Acabou. Então ele está entregando as armas. Ele está se convertendo de fato. Ele está entregando, mudando. Dali para frente vai ser do jeito de Deus. Chora. Abre o coração e derrama. Tá? Então ele chora o seu passado, o seu pecado, os seus enganos cometidos contra as outras pessoas, quando ele enganou as outras pessoas, sua deslealdade com a família. Ele chora o tanto que o tio sogro dele enganou ele, ou tentou. Ele chora o tempo que ele passou sem considerar a Deus corretamente. Ele chora o tempo que ele passou sem esperar a palavra de Deus. E ele chora sobretudo sua necessidade. Ele precisa voltar para sua terra. Ele vai ter que ver a cara do irmão. Não sabe se o irmão mata ou abraça. Ele precisa de proteção. Afinal, meus irmãos, tudo que vale a pena ser colocado diante de Deus, vale a pena ser colocado intensamente. De coração inteiro. De coração honesto. Até mesmo regado em lágrimas. Se vale a pena orar por isso, vale a pena ser carregado com essas intensidades. O Senhor Deus também faz uma reclamação no livro de Joel, fala do livro de Joel, do profeta Joel, e ele fala assim para o povo: rasgai o vosso coração, não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se e grande em benignidade e se arrepende do mal. Se arrepende do mal, quer dizer, ele avisa: vou bater, hein, vou destruir. Se mudar, ele fala: tá, não destruo mais. Isso é arrepender-se do mal. Quando ele promete uma surra, ele não dá essa surra. Então, rasgar as vestes. Por quê? O judeu, quando a situação estava feia, quando ele via uma blasfêmia, um negócio, ele catava a roupa assim, rasgava. O Senhor fala: para com isso, rasga o coração. Chora, debulha tudo, tira tudo de ruim. Quebra o coração e deixa vazar toda a porcaria que tem. Confessa: Senhor, aqui dentro tem isso. Eu estou tirando, vai. Tirou. Agora começa a fazer coisa boa, que Deus coloca coisa boa dentro do coração. Parte C do verso 4 diz: em Betel achou a Deus. E ali falou Deus conosco. Na verdade, Deus falou foi com Jacó, mas o que Deus falou com Jacó, na verdade, foram bênçãos que alcançaram todo o povo. Então o profeta Osaias lhe diz que Jacó achou Deus, mas Deus falou com todos. Bom, o que importa aqui é mais ou menos uma das falas que Deus disse para Jacó.
Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel, habita ali, faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. O próprio Deus depois falou com ele: não é ali? Então. E Betel foi o lugar onde Jacó teve preferência para morar. Então, achou a Deus, encontrou. Nesta ocasião, na verdade, Deus se revelou para ele. Uma das falas de Deus para o Jacó: eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Palavras do Senhor para este homem. Da primeira vez que ele encontrou a Deus: eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Aqui está, não era nessa passagem do dia da briga. O dia da briga era uma bênção que ele precisava. Aqui foi o dia que Deus se mostrou para ele. Foi o dia que Deus permitiu que ele percebesse o Senhor. Foi o dia que ele conheceu de fato. Foi o dia que ele achou o Senhor. Isto refere, meu irmão, a alguma ocasião, alguma situação em que nós de fato possamos sentir de um modo mais intenso a presença de Deus. Às vezes passam-se décadas até que isso aconteça. Porque talvez o nosso coração seja de pedra. Às vezes é uma pedra de gelo. E às vezes ela está tão bem guardada lá dentro do nosso coração, tão bem lacrada com correntes de pecado, tão bem guardada num cofre de maldade, tão escondida com coisas ruins, que o Senhor olha de longe e fala: não dá. Ele passa outro dia e olha: ainda não. Se o ambiente está ruim, ele não vem. Ele não aproxima. Ele sabe que tem tudo ali, ele vê, mas de longe. O arrogante diz: os soberbos eu os conheço de longe. E os crentes esquisitos também. Mas aqui o Jacó viu. Foi um sonho, uma visão. Ele achou o Senhor. E o Senhor falou com ele. Até aquele dia Deus tinha sido o Deus de Abraão. Tinha sido até outro tempo ali o Deus de Isaac. Mas só depois desse dia foi o Deus de Jacó. E depois disso a palavra de Deus toda chamou Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas tem que ter o dia. E isso aqui está falando do tempo e do momento em que o crente conhece Deus mais intimamente. Consegue sentir uma coisa diferente. Consegue sentir um abrir, não um fechar. Se fechou, corre. Sente um abrir, uma temperatura, um aquecimentozinho, uma coisa diferente, um negócio assim que é como se você, imagina se você tivesse ouvido uma piada. E uma sensação interessante, diferente, enche você e te leva a sorrir instantaneamente, momentaneamente, sem ter uma razão para sorrir. A situação pode ser de morte no teu momento. Não importa o que está fora. Mas tem que ser um momento que você esteja buscando a Deus. Isso pode acontecer também. A graça é a presença de si. Ele diz assim: foi tão interessante, foi tão intenso esta busca, a tua vida, o recente, que eu cheguei mais perto. Fisicamente, vamos dizer assim. Aqui foi assim para o Jacó. Isso não acontece todo dia. Talvez passe uma vida sem acontecer. Pastor, então fie-se na palavra. Confie na palavra. É mais vigoroso, seguro, do que ouvir ou sentir. Ainda que o ver e o sentir seja excepcional,
E para aqueles a quem está reservado, para aqueles a quem o Senhor conceder, para aqueles que impressionarem o Senhor com a virtude espiritual. Para estes. Mas pode. É possível. O que importa, meus irmãos, é que tenha a convicção de que você conhece o Senhor teu Deus. Tenha certeza e a convicção de que quando você ora, as suas palavras estão acompanhadas de sua alma. Não que sua alma está indo para o céu, mas que sua alma está viva e acordada e participando com essa intensidade. Tenha certeza de que quando você está em oração, postado naquela situação, você está diante do Senhor teu Deus, porque o poder de Cristo é grande o suficiente para te transportar ou para romper a distância entre o trono de Deus e a tua face. Some essa distância. O poder de Cristo é grande o suficiente para isso. Mas isso acontece pela fé, e nos casos das pessoas que têm fé. Então a você é destinado isso, desde que você pratique, creia, viva, como Jacó foi. Achou Deus. E ali Deus falou conosco. Então aprenda a buscar do jeito que o Jacó fez. Não tem importância ter uma fase ruim, tem que ter a virada. Depois da virada, aprenda a buscar com mais proximidade. E o Senhor falará. E o Senhor fará. E você vai aprender a prevalecer em oração. É isso que nós precisamos na nossa vida individual. É isso que nós precisamos como igreja. E Jacó é um desses tipos de situação de vida, uma vida inteira, que serve para nos inspirar. O final dessas palavras é verso 6. Para terminar. Converte-te a Deus. Converte a ti mesmo a Deus. Mude, conserta tudo que precisa. Conserta tudo que você sabe que está errado. Com boa vontade, rápido, hoje, não, amanhã não, hoje. Guarda o amor e o juízo. Você pode amar porque Deus te ama. E o amor dele está no teu coração. Então ame. Guarde esse amor. Guardar, não guardar no fundo. Guarda, tenha certeza que ele está ali. E ame. E o juízo. Justiça. Correção de vida. Pratique o amor e pratique a justiça. E no teu Deus espera sempre. Mas até quando? Não aconteceu. Eu já estou perdendo a paciência. Paciência não é fé. É espera sempre. Espera sempre é confiança. Confia no Senhor Deus. Jacó fez assim. Tem coisas que duram uma vida para acontecer. Mas acontece. Esteja pronto. Espere. Que Deus vos abençoe. Hoje é o primeiro domingo do mês. Nós celebramos a ceia do Senhor.